Câncer de pulmão. Antes de falar sobre esse assunto, você aí de casa sabe exatamente o que é um câncer? No Viva Mais de hoje, você fica sabendo se são apenas os fumantes que podem contrair um câncer de pulmão e como tratar. E aí, como está a sua saúde aí em casa? Hoje no Viva Mais a gente fala sobre câncer de pulmão. Será que só quem fuma que tem câncer de pulmão? Para falar sobre o assunto conosco aqui no estúdio, na TV União, no Viva Mais Santa Casa, a gente recebe o Dr. Alex Mastre, que é cirurgião torácico. Seja bem-vindo ao estúdio, tudo bem? Boa tarde, Misael, tudo bem? E aqui no nosso consultório, na televisão, a gente fala sobre o câncer de pulmão, mas será que todo mundo sabe o que é o câncer? Eu lembro aí no meu colegial, com o professor Tonhão, até lembro dele, de estudar um pouco sobre mitose, que é a divisão celular. Então, o câncer ele é realmente uma célula, um corpo estranho que se forma ali no corpo humano? Praticamente isso, Misael. É uma célula imatura, né, que está no processo de crescimento, de multiplicação, que por algum motivo, muitas vezes um agente externo, por exemplo, o cigarro, que ocasiona uma alteração na sua multiplicação e ela se multiplica de uma maneira desordenada, causando um mal ao organismo, se prolifera e causa uma lesão grande, uma lesão que não era para estar ali naquela situação. As células elas têm que ir se reproduzindo durante toda a vida, correto? Sim, todas as células se multiplicam. Quando elas se envelhecem e aumentam o risco de se transformar num câncer, o próprio organismo tem um método de conseguir que aquela célula seja eliminada. E no câncer, até esse próprio mecanismo de autodefesa da gente, ele fica alterado, facilitando aquela célula que começa a se multiplicar de uma maneira desordenada e errátil, continuar se proliferando e virar uma neoplasia, um câncer maligno. E onde a gente pode ter câncer no corpo humano? Todo o corpo humano está submetido a isso? Teoricamente, todo o tecido do nosso organismo está sujeito a uma alteração neoplásica. Uma neoplasia é um câncer. Tá. Hoje em dia ouve muito se falar sobre câncer, basta ligar a televisão, basta ler as revistas e todo mundo fica preocupado sobre o câncer. Agora que a gente já sabe o que é o câncer, uma pergunta interessante. Existe hoje mais incidência de câncer na sociedade ou isso é um mito? Não, é uma verdade sim, né? A incidência de câncer, usando todas as possíveis origens do câncer, aumentou, mas principalmente o que aumentou foi o diagnóstico, né? Então antes tinha uma população, uma incidência de câncer considerável, mas não se fazia o diagnóstico. A pessoa não conseguia descobrir que tinha um câncer. Hoje, com o envelhecimento da população, o aumento geral da população mundial, nacional, a incidência é maior, mas principalmente o diagnóstico do câncer é muito mais fácil, é um pouco mais evidente do que antes. E no caso do cigarro, infelizmente, é um vício, né? Um problema de saúde pública. Você me disse antes de começar que 1/4 da população mundial fuma. Sim, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde dizem que 20 a 25% da população é tabagista ativa, né? Mais alguns que são tabagistas passivos. Então, e no Brasil essa estatística mais ou menos se mantém, 20% pelo Ministério da Saúde é tabagista ativo. A gente vai falar mais ainda sobre a parte do tabagismo, sobre o câncer de pulmão. Durante a história, se desenvolveu bastante esses tratamentos de câncer? Sim, Israel, historicamente o câncer, né, o tratamento dele mais antigo era basicamente a cirurgia. Então, quando o paciente tinha condição de fazer um diagnóstico da doença, ela no seu estágio mais precoce, e tinha a possibilidade de extirpar o câncer pela cirurgia, esse era o tratamento. Com o tempo foram aparecendo substâncias, medicações, radioterapia, que é uma incidência terapêutica daquele raio-x que a gente faz lá no pronto-socorro, mas uma incidência maior para tentar fazer que aquela célula que está proliferando, ela pare, ela morra e não ocasione ou pelo menos controle o câncer. Então hoje o tratamento do câncer ele é baseado em três pilares, que é a cirurgia, o tratamento medicamentoso com substâncias químicas que são injetadas na veia ou são oferecidas por comprimido, que são os quimioterápicos, e a radioterapia, que é aquela aplicação terapêutica do raio-x. Eu não vou discutir aqui a duração da vida, porque a gente morre, mas por que existe essas células doentes? Por que ocorre essa mutação? Basicamente, o envelhecimento da célula já ocasiona
uma chance aumentada durante toda a vida de uma pessoa dela se multiplicar e naquele processo que, como você falou, que a gente aprende lá no colégio, da mitose, ou caso ocorrer um pequeno erro, que esse erro se perpetua e aquela célula não consegue mais ficar controlada a um crescimento normal, vira um crescimento anormal. Isso só pelo próprio envelhecimento. Numa pessoa jovem ou numa pessoa de uma meia-idade exposta a algum outro fator de risco, como alimentação, cigarro, medicações, algumas doenças que são, algumas exposições que induzem ao câncer, essa substância indutora, ela vai fazer a lesão da célula, para essa célula se multiplicar. Então é uma célula relativamente jovem, não estava velha, mas induzida por um agente externo, se prolifera de uma maneira desordenada, originando um câncer. Agora, você que fuma, atenção, né, para o câncer de pulmão, e no caso também não só as pessoas que fumam. Como uma pessoa, como um indivíduo aí pode obter um câncer de pulmão e diagnosticá-lo? Sim, basicamente, Misael, o câncer de pulmão ele é ocasionado, ele é induzido por substâncias inaladas. Substâncias que a gente entra pelo nariz, vai pela nossa via aérea e chega até o pulmão e causa uma lesão naquela célula. O mais comum são as substâncias contidas no cigarro, que a gente sabe que tem 70 ou 80 substâncias cancerígenas indutoras do câncer no cigarro. Mas qualquer outro tipo de substância, a fumaça, a poluição ambiental, algumas outras medicações que podem também ocasionar o câncer. É um problema hoje, no caso, o tabagismo é um problema de saúde pública mesmo. Sim, é uma doença altamente incidente, que nem a gente falou agora de algumas estatísticas, né? Agora, a questão da poluição ambiental. Uma cidade, como você me disse antes, igual Cubatão, é normal eu ter pessoas ali com mais incidência de câncer do que uma cidade, por exemplo, igual São João da Boa Vista, relativamente pequena e com menos poluentes no ar? Sim, teoricamente sim. A exposição ocupacional, a exposição do ambiente, isso daí aumenta a chance de ter câncer. Então, até algumas atividades que são relacionadas à exposição que causam câncer, como trabalhador de mineradoras, trabalhadores que trabalham com o pó do vidro, né, que chama de sílica, que causa uma doença que chama silicose, e essa doença também aumenta a chance de câncer de pulmão. Então, qualquer substância inalada, de maneira exagerada, principalmente exagerada, tem uma chance aumentada de dar câncer de pulmão. Tá, o câncer de pulmão é apenas com inalação? Principalmente, não só apenas. Tem algumas outras substâncias que causam, mas principalmente doenças geradas pela inalação de partículas ou de substâncias nocivas. Outros tipos aí de câncer são causados também pelo mau modo de vida da população? Sim, também? Principalmente se a gente se fixar o cigarro, né, o pulmão é o principal órgão, é quem mais sofre, né, por conta do cigarro, mas várias outras regiões do nosso organismo são predispostas a apresentar um câncer de pulmão relacionado ao cigarro, como a laringe, o esôfago, o rim, né, a bexiga, alguns outros lugares que podem ter um risco aumentado de câncer dessas regiões pelo cigarro. Agora a gente vai para um rápido intervalo, vamos fazer uma pausa e no próximo bloco você fica sabendo sobre o diagnóstico precoce, a importância que ele tem no tratamento do câncer de pulmão. Você tem alguma dúvida? Envie aqui para os nossos especialistas que a gente te responde. É o vivamais@santacasasaojoão.com.br. Não saia daí que a gente volta logo, hein?